Igreja, hoje eu quero primeiro dizer o tema para vocês. O tema da pregação hoje é purificação. E eu quero dar continuidade, mas antes eu queria orar um pouquinho, para poder iniciar. Senhor, é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu estou aqui mais uma vez, tendo a honra e o privilégio de pregar a Tua palavra, de falar sobre o Senhor, com amor e com temor, Pai. Que eu possa falar aquilo que o Senhor quer, que não saia da minha boca nada que venha apenas de mim, mas que venha do Senhor, Pai. Que as pessoas aqui que estão, elas venham entender, viver e praticar a Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te oro, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Vamos abrir nosso livro de Isaías, no capítulo 6. Eu prometo que dessa vez eu serei breve, porque da outra vez eu disse que ia ser breve e não foi tão breve assim. Isaías capítulo 6, versículo de 7 a 8. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e hei perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu afastar só aqui. Pronto. 7, 8. Com a morte do rei Uzias, o reino de Judá passou a viver um período de muita crise. Crise política, crise financeira, crise econômica, enriquecimentos ilícitos, irmãos que estavam se aproveitando da miséria do outro para poder crescer mais, e junto com isso a descrença, os valores começaram a ser invertidos, então aquilo que era bom passava a ser ruim, aquilo que era ruim passava a ser bom, aquilo que era certo passava a ser errado, e o que era errado era tido como certo. Não é um contexto muito diferente dos dias que vivemos. Vivemos um período, que esse período já tem se estendido há muito tempo, onde os valores cristãos, eles são tidos hoje como ultrapassados, como errados, retrógrados. E a crença num Deus, a crença num ser superior, tem sido como algo fora de moda. Esse é o nosso contexto, que era o contexto quando Isaías começou o ministério. Então a gente pode ver que não existe tanta diferença, tantas mudanças de lá para cá. Eu quero dar continuidade à pregação passada. Eu iniciei no capítulo 1 e fui até no versículo 1 e fui até o versículo 6. Hoje eu quero continuar, mas eu quero recapitular com vocês alguns pontos que foram abordados. Na pregação passada, falei sobre alguns princípios para uma adoração pura e simples, que podemos observar através da visão de Isaías sobre os serafins, que Deus é relacional e pessoal, e que nada abala sua soberania, pois Ele continua no alto e sublime trono. Aprendemos também que uma adoração verdadeira exige uma entrega sincera e um coração exposto, e que a glória de Deus está em todo lugar. Uma adoração, ela exige uma entrega sincera. Entrega sincera significa dizer que você está ali, totalmente presente.
onde você se dispõe daquilo que você tem e do que você é. E quando eu falo ter, nunca associe ao financeiro, porque você está falando do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Então, isso não importa, nunca importou e nunca vai importar. Se a igreja perceber que certos valores que a gente insiste em trazer para o nosso meio não serve de nada, a gente viveria muito mais leve, teríamos um fardo muito leve. Mas, como humanos e pecadores, insistimos em trazer cada vez mais dificuldades para a nossa vida. Uma adoração simples implica em uma vida simples. Viver simples não é viver sem preocupação, não é viver sem problemas ou não é viver sem dinheiro. Viver simples é viver segundo aquilo que Deus quer. É viver aquilo que Deus nos ensina a viver. No livro de Isaías, a gente viu alguns desses pontos. Vimos como os serafins, eles entregam a adoração, vimos como eles se portam e podemos tirar dali alguns princípios. Apesar desses versículos não serem especificamente sobre uma adoração na igreja, mas podemos aprender com eles sim. Hoje eu quero continuar com a outra passagem que me chama muita atenção. O versículo 7 diz: a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os seus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. O interessante nessa passagem é que o nosso pecado, ele não sai por nós mesmos. Ele não acaba por nós mesmos. A beleza que a gente vê na vida com o Senhor é que Ele sabe tanto que não somos capazes, que Ele sabe tanto que não vamos conseguir, que Ele se dispõe a vir até nós. O serafim foi e tocou com a brasa. Não foi Isaías, não foi presbítero Marcos, não foi diácono Gustavo, não fomos nós. A beleza do Evangelho é que não somos nós até Ele, mas é Ele até nós. A soberania de Deus, ela é tão imensa que do alto e sublime trono Ele percebe quem somos e como somos. E isso não faz nos rejeitar, que venhamos e convenhamos, é muito mais fácil. Nós mesmos nos rejeitamos muitas vezes. Qual irmão aqui que nunca preferiu que outro sumisse, que saísse do seu convívio, ou por alguma intriga a gente resolva manter distância? Isso é motivo para que a gente não queira mais contato nenhum. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele escolhe se aproximar, Ele escolhe chegar até nós. E essa brasa, quando se aproxima, ela purifica e ela tira os pecados. Aprendemos que essa brasa podemos analisar como Jesus. Pois é através do Senhor Jesus que fomos purificados, fomos sarados, fomos perdoados. Que através do Senhor Jesus nós chegamos até o Senhor dos Exércitos. Que não existe outro, nunca houve e nunca haverá alguém que se aproxime, que consiga em sua
infinita misericórdia e bondade, chegar até o Senhor. A gente pode pensar em pessoas boas demais, que estão, essa pessoa chegaria ao Senhor. Eu tenho exemplos na minha família de homens que eu poderia dizer, não, esse aí chegaria ao Senhor. Mas quando a gente analisa quem somos, percebemos que não tem como. Quando a brasa toca Isaías, ele percebe o quanto ele é miserável. Quando conhecemos o Evangelho, percebemos o quanto somos miseráveis. E não existe homem mais bondoso no mundo, não existe mulher mais bondosa no mundo, que se permaneça limpa diante de Deus, se não for através da brasa purificadora do Senhor Jesus. Se essa brasa não transformar, não limpar, nada mais vai poder. Se você vive um evangelho onde não tem marcas dessa brasa, eu peço a todos que analise que tipo de evangelho vocês estão vivendo. Porque o evangelho do Senhor, ele é como essa brasa. É vivo e eficaz. Se a sua vida, ela não testifica, ela não demonstra, ela não apresenta essa purificação, essa transformação, essa marca, porque uma coisa que nós não gostamos, mas é necessário, são as marcas. Um cristão vivo, autêntico, ele tem que possuir marcas. Marcas do Senhor, marcas das lutas, marcas dos sofrimentos. São marcas que são necessárias para moldar nosso caráter, moldar nossa vida e, de fato, sermos conhecidos como cristãos. Porque se o próprio Cristo veio até nós, se humilhou, sofreu, teve morte de cruz, se dispôs a tudo isso, imagine nós que não somos capazes de nada disso. Nem que queiramos. E se bem que ninguém quer. Quem quer sofrer pelo outro? Quem quer se dispor a sacrificar-se por alguém que, desde o princípio, demonstra que não quer a sua presença? Às vezes, eu comparo com certos tipos de amizade. Eu tenho alguns amigos que só são amigos da minha parte. De lá para cá, não acontece. E durante um tempo, não foi muito bom perceber que eu era amigo e o outro não. Mas, quando eu analiso o Evangelho, quando eu vejo as Escrituras, eu percebo que é assim que o Senhor age conosco. Deus, Ele nos escolheu, Ele se dispôs, Ele veio até nós, e mesmo assim, a gente não quer. Então, Ele inicia seu plano, Ele manda essa brasa viva para nos purificar, perdoa nossa falsidade, que é constante. Às vezes a gente fica observando o outro, mas somos iguais, né? No momento de tristeza, você sempre compara aquele que fez mal a você.
mas em nenhum momento você para pensar que você já fez mal a alguém também. E Deus, Ele coloca isso em xeque o tempo todo. Conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, é ver a grandiosidade de quem Deus é e a miserabilidade que nós somos. Perceber ao mesmo tempo que mesmo sendo miseráveis, mesmo sendo mentirosos, mesmo sendo hipócritas, mesmo sendo falsos, Deus nos escolheu, veio até nós, decidiu nos amar, nos purificou, nos limpou, nos sarou, nos perdoou e ainda fez algo mais incrível ainda, que isso já é coisa demais. Às vezes a gente fica esperando que Deus mande um milagre. Eu disse, meu irmão, já foi feito tanta coisa, a gente não tem que pedir mais nada. Ele ainda, depois de tudo isso, Ele ainda nos chama de filho. Ele ainda nos escolhe como filho. E Ele ainda vai mais além. Ele ainda diz que somos filhos amados. Vocês conseguem entender a grandiosidade do nosso Deus? Ele é complexo, Ele é simples, Ele é pessoal, Ele é soberano, tudo isso ao mesmo tempo. Isaías, quando ele tem a visão, ele percebe como ele está. Mas o que é interessante é que quando ele é tocado, ele percebe como ele está. Mas ele entende que ele não tem que permanecer assim. Quando conhecemos ao Senhor, o Senhor nos aceita como estamos, é verdade. Mas isso não quer dizer que Ele nos quer que permaneçamos como estamos. Às vezes a gente usa isso como desculpa para não querer mudar. Mas o Evangelho, ele nos mostra como ele revela quem somos e ele nos mostra como devemos ser. Então, irmãos, é uma via de mão única, não é dupla. Não existe o eu escolho, não existe o eu quero, não existe o eu determino. A ação do Senhor é soberana, única, ela é unilateral. E glória a Deus por isso. Porque se fosse depender de nossa vontade, se fosse depender de nossos desejos, se fosse depender de em que momento vamos escolher o Senhor, isso não vai acontecer. Nunca, eu vou até enfatizar aqui, nunca isso irá acontecer. Porque não queremos o Senhor. Não escolhemos o Senhor. Se o Senhor não nos escolhe, então não há escolha nossa. Talvez seja difícil para alguns aceitar isso. Mas quando a gente analisa a nossa vida, diariamente, constantemente, estamos rejeitando o Senhor. E nós que recebemos o título de filhos amados, rejeitamos ao Senhor. Existem momentos onde as dificuldades, elas saem mais do que, se sobressaem mais do que um momento de oração. Existem momentos onde os problemas, eles ocupam mais nossa mente do que uma leitura da palavra. Existem momentos onde a Netflix ocupa mais nosso tempo do que momentos com os irmãos, momentos na igreja. Às vezes trocamos a vida com Deus
por pouca coisa. E o engraçado é que não existe nada que seja tão grande para comparar uma vida com Deus. Então, qualquer coisa é pouca coisa. Mas a gente é tão, perdoa aqui a palavra, mas tão sem futuro, que a gente troca por menos ainda. Por a miséria da miséria. A porqueira da porqueira. Trocamos por isso. Às vezes, um momento de 2 horas no culto é enfadonho, é cansativo, mas 6 horas assistindo uma maratona é tranquilo. É tranquilo. Às vezes ocupamos nosso tempo com trabalho, ocupamos nosso tempo com outros afazeres, com esporte. Não que isso seja ruim. Eu não sou avesso ao esporte, apesar de parecer, mas eu não sou avesso ao esporte. Eu pratico xadrez, que é um esporte. Mas tirar o Senhor do seu trono é que é o problema. Isaías, ele quando tem a visão, ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. Como eu já disse da outra vez, é uma visão magnífica. Às vezes trocamos o Senhor por tão pouca coisa. Tiramos Ele do centro e vivemos uma vida acreditando que Ele está no centro, enquanto quem está no centro somos nós. Às vezes o que está no centro é o seu trabalho, às vezes o que está no centro é o seu relacionamento. E mais uma vez, não digo que isso é errado, mas o que é do Senhor pertence ao Senhor. Não pode ser trocado, não pode ser diminuído, nem como um irmão, um amigo meu sempre diz, negociável. Isaías, ele tem essa visão. Ele percebe o quanto ele é miserável. E o Senhor diz que o pecado foi perdoado. Irmãos, alguma vez algum de vocês aqui ou aí já sentiram o alívio do perdão? Alguém já passou por isso? Não importa exatamente a situação, mas criou-se o problema e gerou-se um problemão. E você é o errado da história. E alguém que foi o lesado no termo jurídico, viu? Está aqui quem sofreu, ele vem e lhe diz que você está perdoado. Alguém já passou por isso? É uma sensação muito boa. Só não é tão boa quanto a sensação de você perdoar. Quando você perdoa, você sente, literalmente, um alívio muito grande. Se os irmãos não passaram por isso, eu aconselho a passar. É muito bom. O Evangelho do Senhor, ele nos ensina que devemos perdoar. E é muito difícil a gente perdoar. Às vezes, eu estou certo, né? Não foi o outro que errou. Mas, se eu não liberar perdão, uma coisa que eu tive que aprender, se você não perdoa, sabe o que acontece com a outra pessoa? Nada. Não acontece nada. Mas sabe o que acontece com você? Você sofre, você fica doente, você cria a amargura, raiz de amargura. Você começa a ter memórias sempre ruins. Sempre ruins. E o que a gente aprende aí fora é que se o outro está errado,
É Ele que tem que vir até você. É isso que a gente aprende. E nessa passagem, só nesse versículo que eu li para vocês, a gente aprende que não importa, porque o Senhor não erra, não errou e nunca vai errar. E Ele se dispôs a vir até um pecador, a vir até aquele que erra, que errou e sempre vai errar. Não é contraditório? Viver o Evangelho, eu gosto muito de dizer isso, viver o Evangelho puro e simples, ele é muito prazeroso. Ele pode ser muito difícil, pode sim, e vai ser. Não é fácil. Mas se a gente fosse analisar o resultado, eu acho que a consequência até lá seria mais tolerável. Entender que mesmo sendo pecador, o Senhor nos quer, me faz perceber que mesmo o outro pecando comigo, eu devo querer também. Eu devo perdoar, eu devo querer estar próximo, porque eu já ouvi algumas vezes, a gente dá o que a gente tem. E se o que você tem é Cristo, então não tenha reservas. Fazer igual ao outro, dê com vontade, porque o Senhor é muito maior que qualquer dificuldade. É muito maior que qualquer problemas que venhamos a ter. Isaías, ele no versículo 8, continua dizendo que ouviu a voz do Senhor. A igreja consegue perceber todo o processo que Isaías passa nessa passagem. Ele foi purificado, ele foi perdoado, e agora ele ouve e reconhece. Ele foi purificado porque o Senhor é santo, não só santo, ele é santo, santo, santo. Ele é puro, e por ser puro, ele não se mistura com impureza. Então, como é que vai haver uma relação entre um homem impuro e um Deus puro? Deus deu um jeito. E isso enche meu coração de alegria, porque Ele deu um jeito. Eu não sou criativo o suficiente para pensar em alguma maneira que eu possa resolver essa situação. Mas o Senhor pensou. O cristianismo, ele traz essa beleza de um Deus relacional e pessoal. Um Deus que se dispõe a estar conosco, mesmo sabendo quem somos e do que somos capazes. Isaías foi perdoado, porque Deus é justo, Deus é amor e Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é tão grande que ela é renovada. Já é grande demais e ela é renovada. Em quanto tempo? A cada dia. A cada dia a misericórdia do Senhor ela é renovada. E Deus perdoa porque é misericordioso. Conhecendo um Deus que é puro, que é misericordioso, Isaías começa a ouvir e reconhecer. Ouvir porque Deus, ele é relacional. Deus, ele escolheu estar com cada um de nós, face a face, de lado, constantemente, como você imaginar, o Senhor, ele se dispõe, ele fala,
e ele ouve um ser em tamanha grandeza decide nos ouvir. Nós que somos tão pequenos, tão insignificantes. Apesar de hoje em dia dizer que você é a pessoa mais incrível do mundo, você merece tudo de bom e do melhor que essa terra pode oferecer, não acredite. Isso é só mentira. Porque se fôssemos tão fantásticos assim, não mataríamos tanto por nada. Não destruiríamos tanto por nada. Não criaríamos problemas para o outro só porque não concorda com o nosso pensamento. Somos miseráveis. Mas Isaías, ele ouve e agora ele reconhece. Ele reconhece a voz do seu Senhor. Ele reconhece aquele que purificou, ele conhece aquele que o perdoou. E eu pergunto aos irmãos aqui presentes e a quem está nos assistindo, você pode dizer que você conhece a voz do Senhor, que você ouve a voz do Senhor? Às vezes a gente substitui a voz do Senhor por outras coisas. Às vezes a gente traduz a voz do Senhor. Enquanto o Senhor, ele deixou claro como ele vai falar conosco, como ele vai se portar conosco. Com Isaías, ele mandou a visão, mandou a brasa, conosco ele deixou a palavra. Ele deixou os ensinamentos do Evangelho, ele deixou aquilo que seria e tem que ser nossa regra de fé, nossa base para passar por esse mundo de forma útil. Porque uma das coisas que o cristão tem que ter em mente é que ele passou por essa terra e ele foi útil. Que ele fez a diferença em meio a um mundo que vive na lama, um mundo que está em declínio, um mundo que ama a perversão. O cristão, ele tem que ser esse diferencial. Não porque as pessoas têm que perceber que ele não, mas porque ele reconhece aquele que o purificou. Ele reconhece a voz do seu Senhor. E o Senhor diz o que deve ser feito. Quando a gente percebe esse processo de Isaías, entendemos também como funciona o nosso processo. O processo do cristão, ele passa pela restauração, ele passa pela confissão e ele passa pelo reconhecimento. São as 3 fases que Isaías vai passar nessa passagem. E eu desejo muito, irmãos, que vocês não deixem de ouvir a voz do Senhor. Não deixem de estar atento àquilo que o Senhor vos fala. No mundo que a gente vive, é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil não olhar para cima, é muito fácil não dobrar nosso joelho no chão, é muito fácil não clamar, porque tudo que existe vem muito fácil. A vida no mundo hoje, ela é muito mais prazerosa do que há alguns anos. Temos mais tecnologia, temos mais entretenimento, temos mais
maneiras de chegar a um bem-estar, né? Um autoconhecimento, uma vida positiva. Existem tantas e tantas formas que é apresentada aí fora para que você não olhe, não ouça e não reconheça a voz do seu Senhor. Eu quero finalizar no tempo que eu coloquei aqui. Eu quero finalizar, irmãos, não com uma conclusão para vocês porem em prática. Eu quero finalizar com um questionamento, que eu acredito que será válido para esse momento. O versículo 8 diz o seguinte: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que eu faço. Quem está pronto a responder esse chamado? Isaías, ele se prontificou, mesmo sabendo como seria. Pedro, mesmo sabendo como ele viveria, ele foi. Paulo, tantos e tantos. E vocês hoje reconhecem a voz do seu Senhor? Entendem que foram perdoados, purificados, restaurados? E agora vem a parte mais difícil. O Senhor, ele nos mostra quem Ele é, para depois mostrar o que devemos fazer. No livro de Isaías você vai perceber constantemente isso. Primeiro ele vem com a adoração. Primeiro você adora o Senhor, depois ele ensina a servir. Porque você não pode servir se não sabe para quem é. Você não pode fazer alguma coisa se você não reconhece ou não conhece para quem você está fazendo. E a pergunta que eu quero deixar é essa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Vou finalizar com a oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado porque o Senhor é tão misericordioso para conosco. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque, mesmo sabendo que somos miseráveis, mesmo que muitas vezes somos contrários a Ti, o Senhor decide estar próximo, o Senhor decide nos acolher, nos amar, o Senhor escolhe nos chamar de filho. Obrigado porque o Senhor nos ensina que uma vida contigo é contrária ao que o mundo ensina. Obrigado porque eu sei que estar em Tua presença é ter minha vida transformada, é ter minha vida restaurada, ter minha vida purificada naquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos seguir para nossas casas, em paz, mas com essa palavra no coração, que estejamos atentos e dispostos a Te ouvir e cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Amém.